Pessoal, dando sequência, como a gente viu no vídeo anterior, sabemos que 360 graus corresponde a 2π em radianos, beleza? Usando essa relação, a gente vai conseguir fazer a conversão, sabe? Transformar todos esses valores que estão em graus para o seu valor correspondente em radianos. Primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte: conforme a gente viu lá nos desenhos, se 360 graus corresponde a 2π radianos, por ser toda a circunferência, então a metade da circunferência ela é 1π, né? A gente já viu isso. E quando eu penso em graus, a metade da circunferência ela é 180 graus. Então eu também podia escrever assim, ó, que 180 graus ele corresponde a 1π em radianos, certo? Essa é uma relação bem importante, que quando eu penso em medida de abertura, quando eu penso na unidade de medida radiano, 1π ele corresponde a 180 graus, tá bom? E aí como que eu faço para transformar, professor? Bem, sabendo disso, que 180 graus corresponde a 1π, a gente vai fazer simplesmente uma regra de 3. Olha como é que vai ficar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que 180 graus corresponde a 1π em radianos. E o que eu quero saber? Eu quero saber 90 graus, quanto que vale em radianos. Então essa é a montagem do meu cálculo, beleza? E aí resolvendo ele, a gente vai ter o seguinte, ó, acompanhe comigo. Bem, se eu tenho uma regra de 3, eu posso eliminar esse 0 com esse 0, para ficar um pouquinho mais fácil. Eu vou ficar com o 18 e com o 9. Então acompanhe. 18 vezes x, isso daqui é 18x. E do outro lado, que eu tenho 9 vezes π, isso daqui é 9π. Beleza? Aí como termina? Bem, se o 18 está aqui multiplicando, ele vai ter que aparecer desse lado, dividindo. E daí eu vou ter que x ele é 9π, que eu vou dividir pelo 18. E, portanto, x vai ser... Atenção aqui. Se eu quisesse, eu poderia dividir o 9 pelo 18, que ia dar 0,5, e colocar esse resultado, sabe? Não é que está errado. Só que o radiano, a gente sempre expressa ele na fração, tá bom? Então, não é muito correto você fazer a divisão. O que a gente vai fazer, então, professor? Deixar assim? Também não. Como a gente vai deixar na forma de fração, o que deve ser feito é simplificar essa fração. Então, em cima e embaixo, eu vou dividir por o mesmo número. Se tu quiser, tu pode dividir por 3, ou tu pode dividir por 9, tá? Eu vou fazer por 9 porque vai ser um pouquinho mais rápido. Mas se tu quiser dividir por 3, não tem problema nenhum. Aí depois tu divide de novo, tá bom? Daí acompanhe comigo, ó. 9π dividido por 9, isso daqui é 1π. Então tu pode colocar 1π ou somente o π, tanto faz. E na parte de baixo eu tenho 18 dividido por 9. Isso daqui é 2. Então x é igual a π sobre 2. Observe que interessante. A gente sabe que o 90 ele é a metade de 180, né? Não é difícil perceber isso. Tendo percebido que o 90 é a metade de 180, então é natural que o x vai ter que ser a metade desse. Então, se aqui eu tenho π, o 90 vai ser a metade de π. Vai ser π sobre 2. Tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou colocar. O 90 graus, ele vale π sobre 2 radianos. Pronto. Acabou. E a mesma lógica eu vou empregar nesses outros dois, tá? Vou fazer mais dois aqui para vocês. Então, agora eu vou fazer com 60 graus. Então, ó. Eu sei que 180 graus corresponde a 1π em radianos. Eu vou sempre começar com essa relação aqui, tá? Tá vendo? E o que eu quero saber agora? Eu quero saber 60 graus. Então, eu vou colocar aqui. 60 graus, ele corresponde a quanto em radianos? É importante que esteja grau embaixo de grau, radiano embaixo de radiano, tá bom? Bem, eu posso eliminar o 0 com o 0 para ficar um pouquinho mais fácil. E aí, multiplicando, eu vou ter o seguinte, ó, multiplicando cruzado. 18 vezes x, isso daqui é 18x, tá bom? E do outro lado, 6 vezes π, isso daqui é 6π. Bem, se o 18 está multiplicando, ele pode aparecer do outro lado dividindo. Então, x ele é 6π dividido pelo 18. Então, x ele vai ser... Não é para dividir, o que eu vou fazer é simplificar. Você pode simplificar por 2, dá para simplificar por 3 também, ou ainda dá para simplificar por 6, que eu vou fazer aqui. Tá bom? Eu vou ter o seguinte, ó. 6π dividido por 6, isso daqui é 1π. Se quiser colocar 1π ou só π, tanto faz. E 18 dividido por 6, isso daqui é 3. Então, a resposta, x é igual a π sobre 3. Tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou colocar 60 graus... Opa, não está aparecendo, perdão. 60 graus é π sobre 3. Beleza? E agora o último, de grau para radiano, 240 graus. Então, mesma coisa. Eu vou colocar aqui 180, ele corresponde a π. Tá vendo? E eu quero saber
240 graus, quanto que vale, então, em radianos? Mesma ideia, eu vou multiplicar cruzado, posso eliminar o zero para ficar um tiquinho mais fácil, e aí eu vou ter que 18 vezes x, isso daqui é 18x. E do outro lado, 24 vezes π, isso daqui é 24π, tá bom? Como 18 está multiplicando, então ele vai ter que aparecer dividindo. Então, x ele é 24π, que eu vou dividir pelo 18. Então, x vai ser, eu não divido, eu vou simplificar. Como ambos são pares, eu posso simplificar por 2, dá por 3 também, mas eu vou fazer por 6, tá bom? Para ser um pouquinho mais direto. E aí vou ter 24 dividido por 6. Ah, isso daqui é 4π. E 18 dividido por 6. Ah, isso daqui é 3. Então, x é 4π sobre 3. Vou vir aqui e vou indicar. 240 graus corresponde a 4π sobre 3, tá bom? Então, essa parte do grau para o radiano, encerramos, tá? Bem tranquilo, é só fazer a regra de 3. Professor, como é que faz o contrário agora? Como é que transforma de radiano, que nem está aqui, para grau? Bem, de radiano para grau, se tu quiser, tu pode fazer por regra de 3, vai dar certo, do jeito que eu mostrei. Só que tem um jeito ainda mais fácil. Qual é esse jeito? Bem, como eu sei que 180 graus corresponde a π, quando eu tenho 5π sobre 3, eu posso simplesmente pegar o π, substituir ele pelo 180, que é o valor correspondente em graus, e resolver o cálculo, ver o que eu obtenho. Então, eu vou fazer aqui do ladinho, tá bom? Vai ficar assim, ó, 5. Aqui entre o 5 e o π tem um vezes escondidinho, tá? Então, é 5 vezes o valor do π. Qual é o valor do π? Ah, ele é 180. Então, 180 dividido por 3. Então, observe que eu copiei como está aqui, com a diferença de que no lugar do π eu coloquei o 180. Aí, resolvendo, observe que eu tenho uma multiplicação e uma divisão. O que eu faço primeiro, professor? Pois, tu que sabe, tá? Por ser multiplicação e divisão, que são operações inversas, não importa a ordem, tá? Se eu quiser multiplicar primeiro, dividir primeiro, não vai interferir no resultado, tá? Eu prefiro dividir primeiro, para ficar mais fácil. Então, se eu dividir primeiro, vai ficar assim, ó. 5 vezes. Eu vou dividir o 180 pelo 3, divide só um deles, tá? 180 dividido por 3, ó, tu pensa assim, 18 dividido por 3 é 6, não é? Então, eu vou colocar aqui. Se fosse 18 dividido por 3, seria 6. Como tem mais um zero, eu vou colocar um zero aqui. Fica 60. 5 vezes 60. E agora é só eu pensar. Quanto que é 5 vezes 60? Olha que simples. Quanto é 5 vezes 6? Ah, 5 vezes 6 é 30. Sobrou um zero? Joga lá do lado. Vai ficar 300. Então, o meu resultado é que 5π sobre 3 corresponde a 300 graus. Tá bom? Próximo. 11π sobre 6. Mesma ideia, eu vou copiar, só que no lugar do π eu vou colocar o 180. Então, eu vou ter 11 vezes o valor do π, então vezes o 180, e dividido pelo 6. Quanto que vai ficar isso, professor? Bem, eu vou pegar e vou dividir o 180 pelo 6, porque tanto faz se eu multiplico ou divido primeiro nesse caso, tá? Então, eu vou copiar o 11, que eu não fiz nada com ele. Aí, tu pensa, ó, quanto que é 18 dividido por 6? Ah, 18 dividido por 6 é 3. Sobrou um zero lá? Então, tu joga aqui do lado. Vai ficar 11 vezes 30. Quanto que é 11 vezes 30? Olha que simples. Quanto é 11 vezes 3? Ah, 11 vezes 3 é 33. Sobrou um zero? Joga lá do lado. 330. Então, eu descobri que 11π sobre 6 corresponde a 330 graus. Ok, meu povo? Então, é isso. A gente aprendeu hoje, reveu, né, o que é o grau, a gente aprendeu o que é o radiano, e a gente viu como transforma de grau para radiano e de radiano para grau, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Por que precisarem, a gente está aí, tá bom, meu povo, minha pova? Bons estudos e forte abraço. Até mais.